Saudações esportivas para o vasto auditório da televisão pública de Angola. Estamos de regresso com o seu Magazine, a sua rubrica, o seu programa, o seu espaço de eleição, o Por Onde Anda, o espaço que mostra por onde andam os jogadores ou jogadoras de basquetebol, do handball, que brilharam na seleção nacional e nos diversos clubes. Hoje vamos falar de basquetebol, até porque estamos aqui numa casa que todos nós conhecemos, o pavilhão principal da Cidadela. É palco de muitos feitos positivos do desporto nacional. Sem mais delongas, apresento-vos a nossa entrevistada de hoje. Conceição Sampaio, saudações esportivas e bem-vinda ao Por Onde Anda. É um prazer sempre quando somos convidados para passar algum testemunho, dizermos alguma coisa do que foi o desporto, sobretudo o basquetebol ou uma outra modalidade, na qual nos revíamos, né? Por que o atletismo, já que vou citar, a nossa convidada brilhou nas pistas de atletismo e também nos campos, nos pavilhões de basquetebol. No basquetebol, sobretudo com a equipa principal do 1º de agosto, estamos a falar do longínquo ano de 1970 e, conforme vai nos explicar a ação, por que o desporto e por que começa pelo atletismo? O atletismo vem daquelas curiosidades que as crianças têm, começam nos bairros, nas brincadeiras, os jogos tradicionais, como saltar corda, bater corrida com os rapazes, entre meninas, jogar a semalha. Portanto, tudo isso faz parte dos nossos roteiros quando somos pequenos, nos bairros sobretudo, vamos para a rua brincar. Depois daí, depois tomamos uma direção para onde é que vamos, é aquilo que queremos. E nessa altura eu fui parar para o atletismo. No atletismo fui parar como? Nós fazíamos corridas no bairro. Naquela altura o professor Domingos de Almeida ouviu falar de um grupo no bairro dos Chaiotes que faziam corridas entre si. Não sei quem teria ido dar essa informação ao professor Domingos de Almeida, mas sei que ele foi ter connosco, surpreendeu-nos, deviam ser mais ou menos 18 horas na rua, e convidou-nos para ir ao campo de São Paulo. Naquela altura fui eu, Alice, Irene Faria, foi muita gente. Um total de quanto, mais ou menos? Nós éramos, mais ou menos, naquela altura, 25 meninas do bairro. Porque saíamos de vários cantos do bairro, né? Os que estavam nos blocos, os que estavam nos Chaiotes, os que estavam na Companhia dos Diamantes, os que estavam nas C7, sobretudo. Na C7 saiu um menino que chamou, naquele tempo, Capitão, que corria. Ele tinha 9 anos, corria muito e obrigavam-me a correr com ele para eu poder catapultar melhor e ter melhor cavalagem no atletismo. E exigia de mim que tivesse que correr e passar por ele. Então foi aí que eu me tornei uma boa corredora mesmo. Velocista? Uma velocista? Velocista, 100 metros e 200 metros de barreira. Era o que eu fazia. Ficou por quanto tempo no atletismo? Olha, ali no campo de São Paulo, que depois, aos fins de semana, que íamos correr ao campo dos Coqueiros, fiz 2 anos. Porque quando o Demonstro morreu, eu estava a fazer 14 anos. 14, a fazer 15, se não me engano, mais ou menos aí. A praticar já o atletismo de forma séria, federadamente falando? Sim, porque nós éramos da Mocidade Portuguesa, mas tínhamos o direito de correr no campo dos Coqueiros com o clube de Sporting e outros clubes que lá tivessem. Eu lembro-me de ter corrido com a Rosa Bibip do Sporting, que nesse dia que nós ganhamos pela primeira vez, ela chorou. Eu e a Filomena Vicente. Esta memória que tem foi muito feliz com o atletismo também. Conseguiu vencer títulos com esta modalidade? Olha, eu quando comecei a despontar no atletismo, sei que há dois jornais que publicitaram.
foi o Jornal Província de Angola e Tribuna dos Mocegos. Então é aí que começam a dar conta que nós que somos dos Mocegos estamos a começar a despontar. A pena foi ter perdido muito precocemente o professor Domingos Almeida. Foi uma perca irreparável, que fez-me desmotivar inclusive de continuar a modalidade. Só mais tarde é que volto, 1977, se não me engano, é que eu volto outra vez, ou 77 é que eu volto outra vez aos coqueiros. Estamos a falar, tinha que idade? 77 eu estou a fazer 20 anos. 77 estou a fazer 20 anos. O senhor regressa depois do passamento físico de Demóstenes de Almeida, 4 anos depois, ou 3 anos depois? 6 anos depois. 6 anos depois. 6 anos depois. Porque há aquelas pessoas que sabem, olha, a fulana que morava no bairro tal, praticava isso. Então foram falar comigo e eu aceitei. Foi o coach, como se diz? Teixeira que me convidou, da Bosch. Buscando ainda a desistência do atletismo, morreu a pessoa impulsionadora, que era o senhor Demóstenes de Almeida. Daí em diante morreu também o sonho de continuar com a modalidade, a desenvolver esta modalidade? Senti-me muito desmotivada mesmo, porque nessa idade somos crianças, não tem ninguém que nos dê o suporte para podermos continuar e tentar esquecer aquele professor. Então eu achei que devia parar um pouco para retomar outros caminhos. E foi aí que eu deixo, até porque ainda tinha o Capitão Loures e o Sr. Salgueiro, que era o dono da empresa, a fábrica de produtos de beleza Vela, em Angola, e tentaram, mas eu não conseguia. Pronto, fiquei presa àquele quadro, fiquei presa àquela imagem e não conseguia. Então, o papel dos pais não ajudou? A minha mãe fez muito, tentou, mas eu não conseguia. Às vezes aquelas coisas, talvez tivesse ter um suporte de uma pessoa especializada em psicologia para eu poder avançar, porque o que acontecia é que todas as vezes que eu tentasse ir ao campo, eu desmotivava-me. Então, aí tive que desistir, mas foi melhor assim. E como é que surge o basquetebol, já que não conseguia mais no atletismo, decidiu então mudar de modalidade ou a convite de alguém decidiu jogar basquetebol? Não, depois de muitos anos naquela coisa das pessoas procurarem, porque havia um grupo dos mocegos que estava bem no atletismo, foi na altura do Teixeira, e eu reapareço nos coqueiros, já com 19 anos praticamente, a fazer 20 anos, e enquadro-me novamente. Nessa altura encontrei a Filomena Maurício, nessa altura o Teixeira Pinto, encontrei a Fé de Melão, a Susana, mais outros atletas. Então recomeço, e começo a sair bem. Só que, novamente com o atletismo? Novamente no atletismo. Só que nesse grupo estava a Lili Tumbamaiasse. A Lili Tumbamaiasse convida-me para passar mais outra vez um ano e tal, aí para o basquetebol tentar. Eu disse, eu gosto mesmo de estar aqui, gosto de correr, eu sinto-me bem a correr. Vamos só, Sampaio, se der, ficamos. Se não der, tu voltas outra vez. Mas tinha noção do que era jogar basquetebol na altura? Não tinha essa noção, não era a veia que corria em mim, Então, fui tentar, como todos nós tentamos fazer alguma coisa, né? Fui tentar, nessa de tentar, depois ambientei-me e, sobretudo, a Lili Tumbamaiasse era a pessoa que me dava o suporte, dávamos uma outra. Então, ela acabou convencendo e eu fiquei. Fiz 2 épocas no 1º de agosto. E quem faz gostar, para além da Tumbamaiasse, quem são os professores que encontra lá no 1º de agosto que a ensinaram o ABC do basquetebol? Olha, foi o José Romero, irmão do Vladimir Romero. Era um excelente professor, porque ele foi um excelente jogador do Codua. São raras vezes podem ser excelentes jogadores e não podem não conseguir ser excelentes professores. Mas treinadores, ele era muito eficiente. Ele foi tão eficiente que às vezes nós,
ou as pessoas que estavam na dirigência desportiva naquela altura, de forma precoce, portanto, partiram a veia treinadora daquele treinador, o José Romero. Porque, pronto, cada um é como é, e às vezes devemos respeitar o caráter de cada pessoa. Mas nós temos uma veia de que às vezes somos impacientes e não podemos ajudar os outros a estarem enquadrados naquilo que nós queremos para o desporto. Acabamos destruindo as pessoas. E foi assim que perdemos o Zé Romero e depois vieram outros professores, Barbosinha, foi o que veio depois a seguir, né? Que nos levou até o Lubango, nos jogos que fizemos no Lubango. Como é que foi a estreia já agora com a camisola do 1º de agosto e a jogar basquetebol? Qual era a posição da São Sampaio? Eu era pivô, era extremo poste, era pivô. E gostava daquele setor, por quê? Porque uma das coisas que eu tinha muito na minha veia era saltar. Porque eu fazia salto em altura também, quando estava no atletismo, então para mim foi fácil. Ajudava? Ajudava muito, muito mesmo. Como correr também. E capturava muitos ressaltos? Muitos mesmo. Vamos provar isso aqui. Porque eu gostava, porque era assim, eu sentia-me feliz quando eu conseguisse, quando alguém fizesse um lançamento e não conseguiu concretizar o ponto, o lançamento, entretanto eu conseguia saltar de forma exigente, a bola sair logo do cesto. Era assim. E nós éramos as duas que fazíamos esta paridade, eu e a Lili, que éramos as ressaltadoras do Clube 1º de Agosto, nessa altura que jogávamos basquete. E como é que foi a estreia lá no Lubango? No Lubango foi bom, fomos jogar na altura, o Zeca França era o responsável pelo 1º de Agosto, lá no Lubango. Foi no tempo de frio, não era fácil. Nós íamos treinar e depois tínhamos saído do campo a correr para entrar nos balneários com água fria e tomar banho. Então imagina, quem tem peito para correr, depois sabe que o Lubango tem aquele problema de altitude, né? Exato. Aquilo é para a pessoa que tivesse peito para correr e conseguir chegar rápido no balneário, ainda quente. O que nós até nem nos passava pela cabeça que aquilo fazia mal. Mas nós queríamos livrarmos a correr do corpo quente e entrar para o banho frio rapidamente e sair logo a seguir. Uma mudança radical e é complicado de temperatura. Mas vamos buscar. O 1º de agosto fez lá 2 anos a jogar o basquetebol. Conseguiu conquistar algum título? Não, naquela altura não. Conseguimos no segundo ano. No primeiro ano perdemos. No segundo ano é que ficamos em 3º lugar, numa disputa renhida com o Quedua. Não quero imaginar. As meninas do Quedua ainda choraram e tudo. E nós ficamos muito felizes porque conseguimos para irmos para o campeonato no Namibe. Fomos para o campeonato no Namibe e foi bom participar, aquela conjuntura de várias províncias, né, de atletas de várias partes de Angola. Foi muito bom. Do Ambo, do Bié. Olha, eu às vezes fico estupefacta como é que hoje o Bié, o Ambo, não tem aquelas jogadoras potentes que nós tínhamos antigamente. Quais eram as províncias, já que citou o Ambo e Bié, que mais atletas jogavam basquetebol? Olha, uma delas era mesmo o Bié, o Ambo, lembro-me da Lourdes. Lourdes acho que saiu do Bié, que era uma potencial jogadora de basquetebol. E do Ambo saíram mais umas tantas também que o nome já me escapa pelos anos que já lá vão. E depois havia Benguela, havia o Namibe, a russa era alta, era pujante, era terrível. E numa bola de ressalto com a russa, ou tens técnica de se diferenciar dela ou não vais levar a bola. Era mesmo e outra que também era boa no ressalto era a Manuela. A Manuela, se agarrasse a bola primeiro, que tu não tinhas hipótese de retirá-la, porque ela era também possante. Então,
Foram bons momentos nos campeonatos que participei. Como é que sai do 1º de agosto uma equipa já bem organizada no que o basquetebol dizia respeito naquela altura, até o Zoé, e para ir para um outro clube? Qual foi o clube que trocou com o 1º de agosto? Toquei com o Petro, embora as pessoas me condenavam porque não devia fazê-lo, mas às vezes temos que ter opções, queremos paz no sítio, porque não é bom ir para um sítio que entra alguém que destabiliza os outros, faz jogadas que às vezes psicológicas, que às vezes tu não compreendes, e quando compreendes é tarde, mas consegues agir, então saí mais para encontrar paz. E estava no Petro, era uma paz da alma, não havia problema nenhum. Depois, o Petro já teve uma equipa de basquetebol muito forte? Muito forte, fortíssima. Estamos a falar em que ano? Estamos a falar dos anos 79, 80, 81, sim senhora. Teve uma equipe muito forte. Pode citar algumas atletas? Na nova vaga após a independência, né? A Manuela, a Didi Sebastião, a Adriana, a Gina, a Sandra, que agora penso que está ou em Portugal ou em Moçambique. Tínhamos algumas boas jogadoras. Sim, como é que surge a estreia no Petro depois de já ter saído do 1º de agosto e ter sido boa atleta no 1º de agosto, de referência? Eu era titular no 1º de agosto. Posso aconselhar que, posso dizer, sem medo de errar, que houve um decréscimo, porque as titulares são as titulares e não deixam lugar a outras que venham do outro clube. Se não te impões no aspecto técnico, ou no aspecto desportivo. Então, isso não me complicava, o importante para mim era estar no basquetebol, mas depois senti que havia uma outra equipa onde eu pudesse ser titular, fui para o Ferroviário de Angola. Não teve muito espaço no Petro de Luanda, daí ter trocado também? Sim, tive muito pouco espaço. Mas conseguiu estrear-se com a camisola tricolor? Consegui, sim senhor. Joguei 2 épocas. Nesses 2 anos, o que é que conquistou com o Petro? Não, o título, porque o Petro ganhava sempre, não tinha como. O Petro ganhava sempre, não tinha como, era a equipa mais forte. Naquela altura, quem eram os treinadores lá no Petro de Luanda? Era o Jorge e o nosso grande treinador, Pário Palma, é que nos treinava. E depois, como por Ferrovia? Encontrei o Tonecas no Ferrovia, que me recebeu muito bem, de mãos abertas, e tive lá 2 épocas boas. Depois, como eu já tinha um cargo de chefia laboral, então eu tinha que ter opções, ou basquetebol, ou o serviço. Sei que também naquela altura trabalhava como enfermeira no hospital. Não, já tinha saído da enfermagem. Tinha saído da enfermagem? Já tinha deixado a enfermagem há muito tempo. Já estava a trabalhar em quê? Estava a trabalhar em protocolo, ações públicas e gabinete de cooperação. Mas hotel. Conseguia conciliar o desporto com outro tipo de atividade? Sim. Conseguia, porque fazer protocolo, acompanhar delegações era um forte meu que eu gostava, delegações estrangeiras, e também tratar de documentação de cooperantes, né? E também de nacionais, na imigração, embaixadas, os vistos nas embaixadas, tudo isso, com o IREX, era uma boa relação porque eu dominava bem as relações públicas, então gostava desse trabalho. Conseguia conciliar. Como é que termina a carreira já no Ferrovia? Terminou lá a carreira como basquetebolista? Terminei assim no Ferrovia. Foi em que ano? Acredito que foi em 1985. 85, depois já tinha opções de ter lar, ter filhos. Então, há momentos que temos que escolher, temos que ter opções. Ou ir para a maternidade, ou trabalhar com o desporto, ou ainda na função pública. Três coisas diferentes. Diferentes, mas continuei na função pública, naquela altura. Fiz os meus filhos e a minha vida foi evoluindo sempre, sempre. Há os insucessos no meio da vida, mas também há muitos bons sucessos que me fazem boa referência até hoje.
como atleta, consegue dizer se foi completamente feliz nestes 8 anos de carreira no basquetebol e outros tantos no atletismo? Olha, nos momentos áureos, nós devemos nos sentir felizes. Nos momentos de insucesso, vamos ter que enterrá-los, não tem outra solução. Então foi isso que eu fui fazendo na minha vida. Qual foi o melhor jogo que fez como atleta? Olha, vou ser sincero, o melhor jogo que eu fiz como atleta, até as pessoas poderão rir, os telespectadores poderão rir, nós tínhamos um jogo com Kedua, era um jogo decisivo, para sermos terceiros classificados. E foi no CODEM. E eu nesse dia saí de casa, parei na minha trajetória, parei na casa de alguém, não queria comer, mas obrigaram-me a comer e eu comi e disse, meu Deus, eu esqueci-me que eu tinha jogo, o jogo é decisivo. E fiquei com aquele receio que pudesse ter congestão a fazer o jogo. E então apossou-se de mim um grau de responsabilidade de que eu tinha que dar tudo para não perdermos esse jogo, para irmos para esse campeonato do Namibe. Quanto tempo depois de ter comido, conseguiu fazer a digestão? Não, portanto, o jogo ia começar, se não me engano, às 19 horas, acho que era isso, às 19, e eu tinha acabado de estar a comer mais ou menos 18h05, 18h10, só depois é que me lembrei e disse, meu Deus, mas como é que vai ser? Se eu vou... Não deveria ter feito. Não devia ter feito, mas fiquei sempre com essa preocupação. E acredito que, conforme fomos fazendo o aquecimento, não sei o quê, eu acho que eu fui fazendo a digestão. Eu esqueci-me completamente desse aspecto. Nesse dia dei tudo e a nossa equipa ganhou de primeira vez. Ganhou por quanto? Eu já não me recordo mas para mim foi importante, acho que ganhamos pelo menos 3 pontos. E aí a passagem para a outra fase? Para o campeonato do Namibe, que foi muito bom ter conhecido o Namibe naquela altura. Vamos buscar o dirigismo desportivo. Como é que a Ação Sampaio, depois de abandonar o basquetebol como atleta e também o atletismo, surge numa outra vertente do dirigismo desportivo? Olha, foi assim. O Gustavo ganha as eleições, reaparece, né? E faz um apelo a todos os atletas de basquetebol que queria incluir no seu programa, no seu pacote da federação. E eu e outras pessoas acolheram prontamente esse apelo e viemos para a federação. Houve várias situações como é que se diz? De momentos desportivos e nessa saiu uma sugestão de que tal se formos para a Associação Provincial de Basquetebol. Eu quero ir como vice-presidente, não importa que seja vice-presidente ou o que fosse, o importante era incluir-nos novamente dentro do programa do Gustavo. Então fui. No primeiro quadriano tive como vice-presidente, depois vi um vazio e não ter sido feito nada. Eu, como já tenho aquela... Em prol da modalidade naquele período? Sim. Não fizemos nada naquele quadriano. Eu dei conta das lacunas. Disse, vamos candidatar, eu vou pôr isso a outro ritmo. E fiz. Desafiei-me a mim próprio e fui. Isto foi em que ano já? Estamos a falar de 2008. Estamos a falar em 2008, se não me engano. Porque se 4 anos, depois é 2012. Acho que sim. Não sei se estou errada. Ganha as eleições e o que é que conseguiu mudar propriamente na Associação de Basquetebol de Luanda? Mudou-se muita coisa. Por exemplo? Os campeonatos foram mais regulares. Obrigamos os clubes a saírem daquele truque ou marasmo de adulteração de idades. Travei muito essa batalha. Fizemos o Festival de Mini Basquetebol. O que se dizia que em 19 anos nunca mais tinha havido Festival de Mini Basquetebol. Fiz-o 3 vezes, no Marco Histórico do Kazenga, 2 vezes. Fizemos outro aqui na Cidadela Desportiva, nos campos inferiores. E assim o mini basquete começou a tomar outra vertente, começou a tomar o seu rumo. Entretanto, em relação à classe feminina, tivemos mais rotação de jogos. Implementei muitos torneios, o que deu origem a que, pela primeira vez, Angola fosse campeã feminina de basquetebol. Foi na minha vigência e foi graças a esse grande trabalho que saiu de base da Associação Provincial de Basquetebol. Nós temos que ir para
para a associação, para a federação, para as instituições, com afinco de fazer algo que mude efetivamente, que mude a direção das coisas, porque não podemos ir para as instituições por ir. Não vai fazer número, não vai lá fazer nada. Tem que ir com o compromisso de fazer melhor e quem vier Dar sequência, não é? dá sequência e aquilo vai ter o seu desenvolvimento naturalmente, porque a base você já fez. Atualmente, como é que olha para o basquetebol, tanto masculino como feminino? Precisa-se de dar mais avanços. Tem que se, como se diz, em relação ao feminino, tem que haver uma outra dinâmica. Eu até tenho uma que pretendo entregar a quem quer que seja que ganhe agora nessas eleições, esse modelo para que haja mais clubes femininos, mais classe feminina em relação ao basquetebol e que as instituições do Estado possam abrir mão em relação à mulher, até porque nós autoprotegemos, né? Quer queira, quer não, e hoje a mulher já tem a oportunidade de se determinar. Então, Podemos espalhar o basquetebol em todas as províncias desta bela Angola? já se pode fazer. Com esse plano de quem for a ganhar agora campeonatos regionais, poderá conseguir fazer com que haja mais classe feminina, mais desenvolvimento na classe feminina. Porque as mulheres estão aí. O que mais as mulheres dão à luz, que se diz, né, é mais mulheres do que homens. Então, há muita mulher em Cabinda, vou dizer no norte, em Cabinda, no Uíge, no Zaire, por exemplo, quando o Cubango, as mulheres com altura, potenciais para fazer basquetebol, com 1,90 m, temos muitas, portanto, só não se faz porque não há vontade determinada ou determinante de evoluir essa classe feminina. A classe feminina pode evoluir muito, pode ter, todas as províncias deste país podem ter classes femininas muito fortes. Foi aquilo que eu acabei de dizer, quem ganhar agora e implementar os jogos regionais, vai verificar que as coisas vão aparecer naturalmente. Estamos mesmo já a finalizar o nosso espaço Por Onde Anda. Estamos a conversar com a Conceição Sampaio, mais conhecida por São Sampaio. Vamos falar do lado pessoal. Olha, tenho filhos, sim senhora, 4 filhos, 3 meninas e um rapaz, 8 netos. Sinto-me feliz com a minha família. Não tenho ninguém, opção própria. Fator tempo, porque às vezes chegamos a uma idade que aquilo que deixamos passar ainda podemos recuperar agora. Então, dedico-me à minha agenda laboral. Neste momento faço vendas de pescado, né? E me satisfaz daquilo que eu faço e vou em frente naquilo que for possível evoluir mais. Tudo o que fez pelo basquetebol, atletismo em Angola, lhe satisfaz ou queria fazer mais? No basquetebol queria fazer mais. Quando eu me candidatei à Federação Angolana de Basquetebol, ia fazer, tenho toda a certeza, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pedra muito forte, né? A desenvolver, sou uma mulher muito forte a desenvolver atividades desportivas e não só. Na altura, nas eleições em que Paulo Madeira acabou por ser presidente da Federação, certo? Da Federação, sim. Que eu iria mudar muito o rumo das coisas, porque há muitos vícios entre os homens que ninguém consegue desgrudar. E acredito que uma mulher, como eu, ia fazer completamente diferente, as coisas seriam outras. Um conselho para terminarmos a nossa entrevista para todos aqueles que gostam da São Sampaio, como ex-atleta de atletismo e também no basquetebol e do dirigismo desportivo. Uma palavra de apreço para essas pessoas. Olha, sei que agora há novamente a eleição para a Federação Angolana de Basquetebol. Sem falarmos de eleições. Eleições aqui não contam. Estamos a falar do teu passado. Olha, gostava imenso que nós angolanos pudéssemos mudar o quadro de determinadas coisas que vão mal no nosso país. E
que nos abraçássemos mais, que pudéssemos aceitar as opiniões e as sugestões dos outros para sentirmos este país a desenvolver efetivamente, a atingir objetivos e rumos que queremos ser, nos sentir como angolanos. Muito obrigado, São. Foi um prazer imenso. Até para aí agradece a disponibilidade que teve de nos receber aqui no pavilhão principal e contar-nos um pouco daquela que foi a tua trajetória desportiva. Obrigado. Obrigado a eu também. Acabamos de conversar com Conceição Sampaio, ela que brilhou no atletismo, no basquetebol e também com o dirigismo desportivo propriamente na Associação Provincial de Basquetebol de Luanda. Contou-nos aqui a sua história, o seu trajeto desportivo desta bela Angola. Nós voltamos na próxima edição com outras figuras que brilharam também no mosaico desportivo nacional. Até lá, as melhores saudações desportivas desta vasta equipa. Estamos juntos.